Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo o homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata os sacerdotes, diz o título. E ouviu Saul, que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança. E todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor Jeová. Lhe deu mantimento, lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E Aimeleque disse: Eis-me aqui, Senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei,
pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, certamente morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor Jeová, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e feriu os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Abiatar escapa, diz o título. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor Jeová. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Davi livra a cidade de Keila. Capítulo 23. E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra a cidade de Keila e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor Jeová dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor Jeová a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que temos aqui em Judá, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor Jeová, e o Senhor Jeová lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce à cidade de Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens para a cidade de Keila e pelejou contra os filisteus. Levou os seus animais e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão, desceu com a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo
à peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor Jeová: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor Jeová: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque, e fortaleceu a sua confiança em Deus. E disse-lhe Jonatas: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor Jeová. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Jezimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor Jeová, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta e a quem o tenha visto por ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. Se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram para Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Jezimon. E Saul e os seus homens foram em busca de Davi, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul,
seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Davi corta o manto de Saul. Capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul para aliviar o ventre. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor Jeová te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhes farás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, e Davi disse aos seus homens: o Senhor Jeová me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor Jeová, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor Jeová. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul dizendo: Rei, meu senhor! Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor Jeová hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor Jeová. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para atirares. Julgue o Senhor Jeová entre mim e ti, e vingue-me o Senhor Jeová
de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem estás perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor Jeová, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E aconteceu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse Saul a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor Jeová me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente has de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. A morte de Samuel. Capítulo 25. E faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou, o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços e disse-lhes: subi ao Carmelo, na casa de Nabal, e perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz seja contigo, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão.
Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa ajudar Davi, diz o título. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estavam no Carmelo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias em que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo Nabal e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi, diz o título. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E aconteceu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, tudo quanto Nabal tem no deserto, e não lhe faltou, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem.
repetindo. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto Nabal tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vindo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor Jeová e vive a tua alma, que o Senhor Jeová te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor Jeová casa firme a meu senhor Davi, porque meu senhor Davi guerreia as guerras do Senhor Jeová, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu senhor Davi será atada no feixe dos que vivem com o Senhor Jeová teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele mandará para longe, como se fosse atirada por uma funda. E há de ser que, usando o Senhor Jeová com o meu senhor Davi, conforme a todo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido chefe sobre Israel, então meu senhor Davi não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado meu senhor Davi a si mesmo. E quando o Senhor Jeová fizer bem a meu senhor Davi, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Jeová, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho
e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Jeová, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da mão de Abigail o que ela tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, Abigail, sua mulher, lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor Jeová, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor Jeová tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou, se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus.